Olá, está no ar o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. E você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. A cada semana, um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras. Um momento muito inspirador e encorajador também, que eu tenho certeza só vai aumentar ainda mais a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Eu sou Milena Machado e você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje vamos falar sobre como empreender com diferencial no mercado de chocolates, usando produtos orgânicos e ingredientes nativos do Brasil. A minha convidada de hoje é Beatriz Branco, mulher pantaneira, designer de produtos e fundadora da Angi, uma fábrica de chocolates feitos com insumos comprados de comunidades lideradas por mulheres, no Cerrado e no Pantanal. Bem-vinda, Beatriz Branco. Eu estava muito curiosa para te conhecer pessoalmente, viu? Ai, obrigada. Fico muito feliz por estar aqui com você hoje. Eu gostei muito da sua história, mas a primeira curiosidade que me veio em mente foi por que empreender já com esse grande propósito, que é de favorecer, evidenciar e preferir mulheres, comunidades lideradas por mulheres? Então, foi uma grande surpresa também para mim quando eu comecei a viajar para essas comunidades e encontrar sempre mulheres à frente desse trabalho com os frutos nativos do Pantanal. Então, era uma forma de sustento para elas e elas estavam ali, de certa forma, também invisíveis socialmente por morarem em meios rurais que elas não tinham muito acesso à tecnologia. E eu acabei me conectando muito com elas. Então, a gente acabou... Hoje, nós somos grandes amigas, essas lideranças dessas comunidades do Pantanal, e aí eu vi ali uma possibilidade de algo que fosse além de mim, sabe? Porque eu sempre tive isso muito na minha vida. Eu queria trabalhar com algo que fosse ajudar pessoas. E na minha região, né, no Pantanal. Então, quando eu encontrei essas mulheres, eu vi assim, é isso que eu quero como motivação para o meu negócio. Olha, não, isso é muito curioso, porque a sua formação é design de produtos, né? E aí você foi empreender com chocolate. Você já era amante de chocolate? Eu sempre gostei de chocolate, porque Quem como não que gosta? você não gosta, né? É. E aí eu sempre tive essa observação. Quando eu viajava, eu gostava de comprar chocolate para presentear, enfim, minha família, né, meus amigos. E quando eu voltei a morar no Mato Grosso do Sul, eu percebi isso. Gente, não tem um chocolate do Pantanal, não tem um chocolate que valorize a nossa região. Então, acho que quando eu tive esse desafio, né, de empreender e veio ali, né, dentro desse curso, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos falar sobre tudo na sua vida. E aí me veio esse insight, poxa, como designer eu sempre observo que não existe no lugar, né? Então, eu tenho esse pensamento mais aguçado. Então, eu observava várias coisas dentro da minha região que podiam ser mais valorizadas. Inclusive, a nossa biodiversidade, esses frutos que são tão ricos e que não eram usados. Entendi. Você é muito jovem, né? 34 anos agora? Ai, obrigada pelo jovem. Uhum. Que bom, somos jovens, né? E você sempre teve a vontade de ter o seu próprio negócio? Sempre, desde criança. Ah, é? É. Você brincava de lojinha com as amigas, com as bonecas? Brincava, eu criava coisas para vender no intervalo do colégio. Jura? Tipo o quê? Tipo, desenhava adesivos e recortava e colocava num pacotinho e vendia os meus adesivos com os meus desenhos, sabe? Então eu sempre fui muito criativa, eu criava uns gibis, então eu desenhava, o meu pai e minha mãe, inclusive, eram os personagens do gibi e eu meio que caracterizava eles de outra forma. Então sempre tive essa curiosidade, gostava de desenhar, gostava de vender meus desenhos, sabe? Então eu sempre tive essa vontade e eu tinha um pouco de medo quando eu era mais nova e também sentia que eu não tinha experiência bastante, sabe, para me colocar nesse lugar de montar o meu negócio, porque eu sabia que era uma coisa que eu teria que ter muitas responsabilidades, né? Uhum. Então eu esperei, eu acho que tudo vem no momento certo. Sim, né? sim. Mas curioso como você está protagonizando a sua própria vida, né? Na hora da sua formação, você deu vazão para o seu talento, que é o desenho.
Fiquei curiosa, quero ver seus desenhos depois. Te mandar. Mas aí você também tinha um sonho, que era o de empreender, de ser dona do próprio negócio, mas nem por isso você foi buscar uma formação tradicional nesse caminho. Aí você descobriu o Sebrae, né, que é o curso que você citou há pouco. Você foi fazer lá o Empretec, que é uma semana de desenvolvimento, de desafios, e para poder ver se você tinha esse tino, se era só uma vontade ou se você tinha vocação. O que te levou a fazer esse curso? Então, eu voltei a morar em Campo Grande depois de morar 10 anos em São Paulo. Você foi estudar em São Paulo? Fui estudar e acabei ficando por lá, trabalhando nessa área de criatividade, né, mas desenvolvendo produtos. Você se formou e já arrumou emprego em São Paulo? Essa universidade que eu fiz, ela já tinha muito esse enfoque de inserir os alunos dentro do mercado de trabalho já dentro da faculdade. Então a gente já desenvolvia projetos para empresas. Foi muito importante para mim essa vivência. Que faculdade você fez? Eu fiz o Instituto Europeu de Design, que é uma faculdade de design, né, que existe em várias regiões do mundo também. E eu passei num concurso de criatividade, ganhei minha bolsa na faculdade. Que legal. E aí, quando eu ganhei essa bolsa, eu fui fazer a faculdade lá em São Paulo, porque era um pouco difícil para os meus pais entenderem exatamente, na época, quando eu era mais nova, o que eu ia fazer, porque eu era tão criativa, eles não conseguiam entender exatamente como que isso pode ser sustentável financeiramente. E aí, em São Paulo, existe muita abundância de mercado para isso. Tudo, né? E aí eu fui para lá e foi muito importante para mim essa vivência em São Paulo também, porque como eu cresci morando muito no interior, eu tive muito esse contato com frutos nativos, que foi algo que trouxe depois para minha vida adulta muito conexão, né, com algo que vai além, né, de só um trabalho, que tinha muito uma conexão com a minha vida mesmo, sabe, com a minha história. Mas viver em São Paulo me trouxe essa vivência de pensar globalmente, sabe, e agir localmente. Então isso me trouxe essa vivência muito de olhar para sustentabilidade, para o processo de produção, que eu apliquei depois na minha empresa, né? Então, trabalhando com outras empresas, eu pude ter essa visão global mesmo, de como que é o impacto de um produto, desde a hora que você vai desenhar esse produto, tudo que envolve isso, até a hora do descarte. Então, tudo isso me trouxe realmente, um olhar diferenciado, eu acho, pela responsabilidade do designer na hora de criar um produto. E você desenhou o logo também da sua própria marca, né? As embalagens, tudo. Toda essa parte gráfica que envolve marketing, tudo você faz. Eu comecei fazendo tudo sozinha. Hoje já tenho pessoas que me ajudam com isso, né? Mas eu gosto sempre de participar porque eu quero que tenha esse toque, sabe? De pessoalidade mesmo. De algo que realmente tenha uma conexão com a história do Pantanal, com a linguagem da Angie também. Muito bem. Acho isso muito importante. O nome vem de onde? Como é que você pensou no nome? Então, Angie é uma homenagem à árvore angico, que é a minha árvore favorita do Pantanal. Ah, é? Que é o angico branco. E é uma árvore muito linda que fez, né, parte de toda a minha vida. Então, minha vida inteira eu sempre tive essa paixão por árvores, e essa árvore sempre foi para mim a mais bonita. Você sempre teve contato com a natureza mesmo, né? Uma vez eu li que quando você nasceu, seu pai plantou uma árvore, né? Que ia crescer junto com você. Essa árvore ainda existe? Existe. De tempos em tempos eu visito ela, né? Porque ela fica na frente da primeira casa que a gente morou, que foi a casa que eu nasci. E o meu pai plantou um ipê, que é uma árvore muito... frondosa, muito bonita. Um ipê roxo. Ai, que linda a cor, gostei. E aí eu gosto de visitar o ipê toda vez que eu vou para esse bairro que eu nasci, para visitar na época que ele tá florido, né? Então eu já sei as épocas, muito lindo, tá lá. Você é natural de Campo Grande mesmo, da capital do Mato Grosso do Sul? Eu sou. Tá. As pessoas às vezes se confundem um pouco quando a gente fala interior do Brasil, não imagina, né, grandes cidades, né? Pensa que metrópoles, né, são apenas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, acha que tá sempre um convívio com muita natureza. Mas como que foi a sua infância, o convívio com a natureza? Você nasceu numa cidade grande e aí como é que você entrava em contato com a natureza durante a sua infância e adolescência? Olha, então,
Na minha infância, eu cresci até os 6 anos em Campo Grande e eu acho que eu sempre tive muito contato com a natureza, mesmo estando em Campo Grande, por viajar para o interior. E o Mato Grosso do Sul ele é muito rico em natureza, ele é muito abundante. Sua família de fica no interior? A minha família mora em Campo Grande, mas os meus pais sempre trabalharam no interior. Então eu viajava junto com eles, porque eu era criança, eles tinham medo de me deixar sozinha, né? E aí nessas conexões no interior, eu desde criança sempre tomei banho de cachoeira, sempre gostei de comer fruta do pé. E aí com 6 anos eu mudei para o interior e morei em Coxim, dos 6 aos 10, e em São Gabriel do Oeste, que é uma outra cidade menor ainda, até o início da minha adolescência. Então a infância foi inteira brincando com terra, colhendo esses frutos que hoje eu trabalho com a Angi, mas eu conheço eles desde a minha infância, né? Eu comi no intervalo do colégio, bocaiúva, ficava com o dente todo amarelo, enfim. Eu tenho essa conexão emocional, né? Com esses frutos, com os rios do Pantanal, né? Com as árvores, com o povo, né? Desde criança eu ia, pescava, enfim, vivia todas essas experiências mesmo. Você acha que foi a sua convivência mais próxima com a natureza que acabou te evidenciando a importância de um empreendedorismo sustentável? Porque pela trajetória da sua empresa empreendedora, do início até o fim, você se preocupa com isso, né? Com ingredientes e produtos, insumos de certa forma renováveis ou duráveis ou recicláveis, né? Sim. Olha, eu acredito que veio muito também da minha vivência dentro do design, porque eu tinha essa preocupação muito grande. Na minha faculdade, nós tivemos uma disciplina que falava sobre sustentabilidade e eu pude ver em números o impacto dos produtos que não têm essa preocupação no meio ambiente. Então, ali foi aquele grande choque. Então, o impacto do PET no meio ambiente, o impacto de materiais plásticos, a responsabilidade das empresas. E naquela época que eu fiz a faculdade não existia muito essa preocupação que hoje já é tão mais presente dentro das empresas, né? As UDSs, o ESG, né? Então esse impacto realmente que hoje é cobrado pelo universo da economia mesmo, circular. Hoje as empresas, até para elas conseguirem chegar a certos lugares, elas já precisam mostrar quais são as preocupações com inclusão, com impacto das embalagens, enfim, tudo isso. Então, isso veio muito da minha formação acadêmica. E aí, quando eu me choquei, eu falei, gente, eu só vou conseguir trabalhar se for algo que tem essa preocupação com sustentabilidade. Então, ou seja, em nenhum momento da sua jornada empreendedora, na hora de você escolher materiais, pensar nos ingredientes todos, você questionou ou colocou na conta, né, no papel, né? Ah, será que eu uso esse ou uso aquele? Você já sabia exatamente o que você queria, como você queria empreender, que é aquela questão de agir globalmente, mas impactando também localmente. Localmente. E até a questão, por exemplo, de materiais que muitas vezes não são tão impactantes financeiramente. A gente usa nos chocolates da Angi um bioplástico, que ele é biodegradável e compostável. Ele é mais caro, só que a embalagem da caixinha, ela não tem nenhum acabamento plástico, que normalmente é aquilo que quando você pega uma caixinha de alguma embalagem, ela dá uma brilhada. Uhum. E isso é plástico, então isso, na verdade, tem um impacto negativo no meio ambiente, porque você não vai conseguir colocar na composteira, você não vai conseguir que esse papel tenha a mesma durabilidade do que um papel que não tem um acabamento plástico. Então, tem todas essas preocupações que, quando você vai fechar a conta, não é uma diferença tão grande. E o cliente que compra um produto que vai fazer bem para ele, muitas vezes ele já tem essa preocupação de ser um produto que vai fazer bem para o meio ambiente também, né? E aí a gente acaba educando nossos clientes sobre isso. Olha, você pode colocar esse bioplástico, em até 6 meses ele vira matéria orgânica. Então todos esses detalhes também o cliente vê, poxa, são cuidados que vão além só do produto, né? Eles vão te ensinar também. E quando o cliente aprende, ele não vai querer comprar, muitas vezes depois, um produto que não tem essa preocupação. Então, hoje o cliente ele compra mais do que só um produto, ele compra um negócio que tem um alinhamento com os valores dele, né? Então, é com esse cliente, muitas vezes, que eu também me conecto.
Muito bem, dá pra ver que é consistente, que é uma coisa sua também, que brilha. Da minha vida. Brilham os seus olhos quando você fala. Agora, no próximo bloco você vai me contar como é que uma designer de produtos foi empreender com chocolates, se o que sabia fazer até então era mais saborear o chocolate do que produzir, né? Quais foram os desafios desse empreendimento, hein? Com os chocolates, já colocando todo o diferencial, como a própria Beatriz já nos contou. Não saia daí, você quer empreender, volta já já. Estamos de volta com Você Quer Empreender, hoje falando sobre os desafios de empreender com diferencial no mercado de chocolates, que é uma paixão mundial, né, gente? A minha convidada é a Beatriz Branco, tá aqui comigo, ela é fundadora da Angi Chocolates, uma marca que só usa ingredientes nativos brasileiros, que realmente favorece, realça, né, destaca e respeita o Pantanal e o Cerrado do Brasil. E eu deixei uma curiosidade no finalzinho do primeiro bloco, que era como que uma designer de produtos foi empreender com chocolates, né? Que ela gosta de chocolate, a gente já entendeu. Agora, fazer chocolate, né, gente, é tão difícil. A gente vai tentar qual é o ponto de derretimento, qual é o ponto da solidificação dele, deixa assim, não deixa assado, né? Desanda. Eu imagino os desafios dela, mas eu vou deixar para ela contar. Como é que então surgiu a ideia de empreender especificamente com chocolate? Por que não, por exemplo, empreender desenhando móveis? Sim, então, eu criei a Angi como uma marca fictícia nesse desafio de empreendedorismo no Empretec, que é um curso do Sebrae. Que você fez, que explicou pra gente no primeiro bloco. Isso. Passou uma semana lá pegando técnicas e dicas de empreendedorismo. Foi isso, e aí dentro desse desafio a gente tinha que criar uma marca e vender o produto e quem vendesse mais ganhava. E aí eu criei a Angi justamente por esse insight que eu tinha. Puxa, não existe um chocolate aqui na nossa região. Tá. E não podia ser com algo que eu já tivesse trabalhado. Então eu nunca tinha trabalhado na área da alimentação. E aí me veio esse insight, não pensei muito na hora no trabalho que ia dar. E aí eu criei a Angi e acabou sendo um sucesso, né? Eu vendi... Porque durante o Empretec você teve que fazer também? Não era só a ideia, tive a ideia e pronto? Não, eu virei noite fazendo. Prototipar e tudo. Virou noite, em uma semana? Virei noite, uma semana, virei um zumbi. Pensou, teve a ideia, colocou no papel e já teve que vender. Já tive que desenvolver, aí eu desenvolvi as barras de chocolate ali, ainda num formato que lembrava um pouco uma barra de cereal. Tá. Cortei as embalagens uma a uma, colava, entregava, tinha toda essa preocupação, vendi para outras regiões do Brasil, tive que despachar pelo correio. Meu Deus do céu! Foi uma correria. Foi muito de verdade. Foi, e aí eu ganhei esse desafio. Foi a que mais vendeu? Foi a que mais vendeu, e aí a partir disso... eu tive uma série de iniciativas que começaram a me buscar online, pessoas continuaram comprando e eu continuei fazendo na cozinha da minha casa, sem entender muito ali o que eu estava fazendo, via muita coisa no YouTube. E dentro do conceito da Angi eu já tinha essa preocupação de que não podia ser comprar um chocolate, derreter e fazer. Então ali no início eu já tinha essa preocupação de que tinha que ser fazer o chocolate do zero. Sim. Então, que ainda é algo que a gente faz até hoje dentro de um formato muito mais, né, especializado. Mas eu criei, e aí a partir daquele momento que eu criei e ganhei, eu continuei fazendo chocolate por 3 meses ainda. Em casa, chocolate caseiro. Em casa, e cortando tudo à mão, sabe, sozinha. Tô imaginando. Nossa, era uma correria, sabe, depois fazer, né, aquela sujeira toda, tinha que limpar. Era uma coisa, nossa, era assim, inacreditável. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo? Né? O que eu inventei, sabe? E aí depois de 3 meses, 2 amigos mandaram 2 editais para mim, um de bioeconomia e um da incubadora, né, uma incubadora de alimentos que tem na cidade de Campo Grande. E eu passei nesses 2 editais. Eu lembro que antes de me inscrever, eu pensei assim, gente, eu vou me inscrever. Se eu não passar, eu paro. E se eu passar, é um sinal para eu continuar. Que eu tenho essa situação assim. Apesar de eu estar fazendo o meu esforço, eu tenho que sentir que o universo está
dando sinais, sabe? Você gosta de seguir sua intuição. Eu gosto de seguir minha intuição também. Então, quando eu passei nos 2 editais, um de aporte financeiro e um em que eu teria um espaço físico para desenvolver a minha empresa dentro da incubadora, eu teria uma nutricionista, eu teria uma engenheira de alimentos, eu tenho uma sala do empreendedor. Tudo que você precisava, né? Que você não tinha esse repertório não antes tinha. pra fazer E aí tinha o chocolate. Sebrae dentro da incubadora também, fazendo plano de negócios, me ensinando a precificar meu produto, tudo isso. Então, ali eu tive o laboratório realmente para eu poder transformar algo que era muito, né, ali um protótipo de um curso em realmente um negócio de verdade. Enfim, foi um grande divisor de águas, porque eu trabalhei muito. Então, eu trabalhava o dia inteiro, de segunda a segunda, transformando esse negócio que era ali né, uma coisa muito embrionária em um produto real. Então, eu estudei muito chocolataria, me conectei com outras empresas de chocolate pelo Brasil. É muito legal porque existem vários movimentos de mulheres, inclusive, na área da chocolataria, e elas são muito... Muitas vezes a gente vê que um setor existe uma concorrência, a gente acha. Mas não, no mundo da chocolataria as pessoas são muito próximas, elas se conectam, umas ajudam as outras. Então eu consegui me desenvolver muito com a ajuda de muitas mulheres também, que me ajudavam. Porque eu fui a primeira fábrica de chocolates do Mato Grosso do Sul, até hoje eu sou a única. Né? Então, eu não tinha muita gente ao meu redor para me basear, sabe? Para pedir uma ajuda. Então, essas mulheres me ajudaram muito, com dicas, a máquina quebrava, como que eu conserto. Eu tinha que eu mesma consertar minhas máquinas, sabe? Mas isso é muito legal. Eu sinto que o empreender, ele traz muito isso, né? Uma faculdade de vida. Então, você tem que, muitas vezes, dentro do seu negócio, você tem que saber um pouco de tudo para você conseguir desenvolver o seu negócio e entender o seu setor, né? Então, enfim, hoje eu sou apaixonada pela área da chocolataria, né? Porque Imagino. É realmente muito interessante. Agora, falando um pouco dessa fase de pilotagem, né, do projeto piloto, porque eu tenho certeza que muita gente deve estar, assim, se inspirando e se encorajando com o seu depoimento, porque aqui já ficou bem claro em que a iniciativa ela teve e foi dentro de um ambiente próprio para isso, que ela foi ali instigada e orientada a pensar sobre essa ideia de empreendedorismo, e depois teve o suporte também através dos editais e tudo. Muita gente nem sabe que isso existe, que isso pode acontecer, não vai atrás, né? Fica só no campo da ideia. Mas na fase da prototipagem, você se lembra quanto de dinheiro você investiu para fazer tudo aquilo acontecer? Quantos produtos você criou naquela semana do Empretec? Sim, então, naquela semana eu criei 2 produtos. Ufa! Já imaginou um portfólio maior para você dar conta de... Nossa, até hoje eu tenho esse pensamento. É um pesadelo, produzir e vender. Acordei! Não, quanto menos produtos, melhor. Porque vai ser mais fácil de você produzir maior quantidade. Verdade, aí, gente. Outro insight. Isso aí, começar com um pouquinho. Isso. Então, assim, cardápio enxuto faz muito bem esses produtos, porque é mais fácil de vender. E aí você teve que colocar um preço. O preço que você colocou e a quantidade de vendas que você alcançou foi suficiente para você, pelo menos, custear a produção? Eu custeei toda a produção e paguei meu curso. E ainda sobrou dinheiro. Posicionou super bem. Eu falo, gente, olha, o Empretec é assim, se você conseguiu pagar o curso com o seu produto, você já é um sucesso, porque você já vê que você já conseguiu realmente absorver o conhecimento que é passado ali, sabe? De comportamento empreendedor. E até hoje eu tenho esses comportamentos colados no meu espelho, que são passados, porque eu sempre observo o seguinte: meus pontos fracos são onde eu preciso me desenvolver mais. Isso é muito legal. E o que você faz com os pontos fortes? Os pontos fortes, eu sei o seguinte: olha, se aqui eu já tô numa zona de conforto, de certa forma, aqui eu já sou boa, então sempre eu preciso me dedicar mais onde eu não sou tão boa. Os pontos fortes a gente sempre vai... Na vida a gente sempre vai se desenvolvendo, né? Sim, sim. Então, óbvio, meus pontos fortes, eles vão se transformando também. Mas os meus pontos fracos, que é aquele que muitas vezes a gente deixa escondidinho e a gente se baseia sempre nos fortes, eu gosto de olhar para os fracos, porque eu penso o seguinte: bom, esses são os que eu preciso dar mais atenção. E isso eu aprendi bastante nesse curso. Que legal. Foi muito bom. Que legal. Porque tem gente que foca naquilo que tá bom mesmo, no ponto forte. Então, por exemplo, vamos sair do contexto. A pessoa sabe cantar muito bem.
canto muito bem, mas não pensa que poderia aprender um instrumento, tocar também, alguma coisa assim, porque para ela tá bom cantar. Aí, de repente, se a pessoa se envolve nesse desafio de aprender a tocar um instrumento, talvez ela também desenvolva uma outra maneira de cantar, né? Ou, enfim, ou perceba aquilo que é fácil ou difícil para ela, se desperte para outras coisas. Aceitar desafios é sempre bom, né? Sim, e assim, por exemplo, eu sou uma empreendedora por trás da minha marca. As pessoas compram de quem elas conhecem. Então elas gostam de ver um rosto por trás da marca. E muitas vezes quando a pessoa cria uma empresa, ela fica com vergonha de mostrar o rosto dela no Instagram, nas redes sociais, né, da empresa. E é importante porque o cliente se conecta. Então, por exemplo, um ponto fraco meu. Não sou tão boa em comunicar certas coisas, então vou estudar isso, vou me aperfeiçoar nisso, vou treinar a minha equipe para se comunicar bem, entende? Então, assim, isso são coisas que eu estou sempre me atentando, coisas que vão além só do produto. O cliente, ele quer o carisma, ele quer, sabe, se conectar com a empresa em outras formas. Então, uma das coisas que eu vou fazer esse ano também, que é muito legal, é um canal de receitas da Angie, então as pessoas poderem aprender a usar os meus produtos de outra forma, ativar essa criatividade do cliente, saber o que ele pode fazer com a embalagem depois. Então, tudo isso a gente pode... Já tô louca, curiosa para ver. Que legal! É muito legal. Então, a gente pode se exercitar no que a gente muitas vezes tem uma certa resistência. Então, uma pessoa que empreende, ela é tímida, ela pode estudar comunicação, marketing, para ela se tornar mais desenvolta nas redes sociais, ela perder esse medo, porque também é uma forma de fazer o produto dela chegar a outros lugares. Sim, ser porta-voz na sua própria ideia, né? Sim. Atualmente, o portfólio da Angie tá em quantos produtos? Hoje a gente tem 32 produtos. Bastante já, hein, mulher? A gente tem uma linha food service também, que é muito legal. Então a gente atinge esse cliente que quer usar o nosso insumo, os nossos produtos para criar outros produtos, né? Que legal. Padaria, cafeteria, né, hotéis, enfim, são várias linhas diferentes. E a gente tem linha de chá, também uma linha muito interessante. Porque tem cliente que não gosta de comer chocolate. Sim. Né? Eu já ouvi falar, tem gente que ataca a dor de cabeça, né? Dá enxaqueca, ai que dó, que pena, né? Sim. Que é tão gostoso. E realmente, né? Aliás, eu acredito que a proposta... Já vou eu aqui supor, vou reformular, vou deixar para você responder. Por que propor um chocolate vegano? Então, o chocolate vegano, ele é vegano, mas ele também é inclusivo, porque todas as pessoas podem comer, que é o que eu penso. Então, o vegano, ele não pode comer alguns derivados de origem animal. Então, o leite, se for adoçado com mel, ele não vai querer comer. A pessoa que tem alergia à lactose, né? Intolerâncias. E, na verdade, o chocolate da Angie, ele é vegano, mas mais do que isso, ele é limpo. Ele não tem alergênicos. Os principais 18 alergênicos da Anvisa não estão presentes nem rastros na nossa produção. Então, pessoas que têm intolerância à soja ou alguns tipos de castanha, elas podem comer o chocolate da Angie sem problemas, ou utilizar na linha de confeitaria, na linha do restaurante, porque hoje a gente vê muito isso na área da alimentação, né? O mercado alergênico está muito crescente. Há quanto tempo você fundou a empresa? Desde 2017, lá no Empretec, final de 2017, né? isso. Bom, é tudo isso já, né? 5 Desde anos. a ideia original, 5 anos. Você já há 5 anos no mercado, isso é bastante tempo, meia década, né, gente? Por que você acha que as grandes empresas, né, as grandes marcas de chocolate, que estão aí consolidadas, têm muita tradição, às vezes até 100 anos ou mais, não se atentaram para isso, não criaram uma linha exatamente como a Angie? O que aconteceu? Eu acho que existem vários tipos de clientes diferentes e vários mercados diferentes. Só que hoje as empresas estão começando a se atentar para a preocupação com cadeia produtiva dos seus produtos, pelo menos. Questão alergênica, não necessariamente, mas cadeia produtiva, porque hoje os clientes estão se preocupando com isso. De onde vem a matéria-prima? Se tem trabalho escravo envolvido? Então, tudo isso hoje já existe uma certa atenção dentro das empresas porque elas estão sendo cobradas pelos clientes. Os clientes hoje já vêm com essa preocupação, ou de inclusão dentro da empresa, né, de, enfim, inclusão social, inclusão de gênero.
Então, tudo isso, hoje existe uma preocupação maior dentro das empresas. Eu percebo, inclusive dentro das grandes empresas, né? Mas é sempre mais fácil mudar na pequena empresa. A pequena empresa que puder ter esse trabalho de atenção com sustentabilidade, com as ODS, né, da ONU. Então, as empresas pequenas são mais moldáveis, né? Não tem uma dificuldade tão grande de modificação quanto numa grande empresa. Uma grande empresa ela tem uma série de processos para mudar. E eu vejo que isso vai ser uma coisa que a gente vai ver nos próximos anos. As empresas mostrando nas embalagens a rastreabilidade, principalmente na área da alimentação. E hoje, mesmo dentro de empresas que não têm essa preocupação, a gente já vê linhas premium que têm essa preocupação. Então, é uma super responsabilidade. Qual que foi o seu maior desafio, você acha, entre tudo que você enfrentou para chegar até aqui nesses 5 anos? Começar. É? Eu acho que começar é muito difícil, porque a gente pensa demais. E eu não tive tempo para pensar no Empretec. Então, às vezes eu penso hoje que, puxa, eu já podia ter começado muito antes a empreender, mas eu tinha medo, eu ficava pensando que podia dar errado, e eu acho que muitas vezes o empreendedor ou a empreendedora, eles têm essa trava de esperar ficar perfeito para começar. E não existe perfeição. Você começa de onde você está e ali é perfeito. E você vai aperfeiçoando no processo. Até hoje eu entendo isso, sabe? Que nunca está 100%. Está sempre num processo de transformação para melhorar. A gente está sempre evoluindo. Então, para mim, eu vejo até hoje, eu tenho muitas dificuldades, muitas, no meu dia a dia. Quanto mais você vai mudando, por exemplo, eu estou com uma nova fábrica em processo de ficar pronta. Eu vou abrir um café. Então, são várias dificuldades dentro disso. Mas, quando você começa, tudo vai ficando mais fácil, porque você já está no movimento. E você entende que cada etapa vai demandar de você uma nova dedicação, você vai ter que absorver novas habilidades. E isso você já vai entendendo. Agora, o começar... Muitas ideias ficam presas na nossa cabeça porque a gente não começou, Sim. Sabe? Então, eu falo assim, quem quer empreender só começa, sabe? Tem um amigo que fala, não abandone a ideia que não te abandona. Eu não sei se essa frase é de alguém, desculpe aí a minha ignorância, mas eu achei que faz tanto sentido, né? Quando você dorme e acorda com um pensamento... tentar entender, né? Aquilo é uma obsessão, aquilo na verdade é uma frustração, aquilo é um sonho, ou aquilo é uma provocação, é você contando para você mesmo que você é capaz, né? O que você deve fazer, que tem a ver com a intuição que você falou, que é como você também se baseou para seguir em frente. Em algum momento, até aqui, nesses 5 anos, você já pensou em desistir? Várias, mas Mentira. Assim, tem muitos dias que você acorda pensando em desistir, porque você Sério? acorda e são muitas dificuldades, e são muitos problemas para resolver. E aí você olha e fala, gente, por que eu tô fazendo isso mesmo? Aí você lembra, por que você tá fazendo isso, sabe? Então, eu sinto que é muito importante ter um mood board, sabe? Que eu chamo, que é tipo um quadro que você tenha dentro do seu quarto, na sua casa, dentro do seu escritório, onde você coloca, sabe igual um álbum de fotografias? Sim, E você coloca o álbum de fotografias desde quando você começou até onde você tá, tudo que você já venceu, todas as dificuldades. Esses momentos. Registrar os seus momentos, então ter fotos de tudo, das suas etapas, então isso me ajuda bastante. Sempre me lembrar por que eu comecei a Angi, por que eu tô até hoje nesse trabalho. Porque as dificuldades vão ser muitas, a gente vai ver dificuldades econômicas, dificuldades que a vida nos apresenta, sabe? Então, muitas vezes dentro de um negócio, o que faz o negócio dar certo também é a pessoa que está por trás do negócio. Então, a gente tem que estar com a nossa cabeça no lugar. Eu falo que, para mim, o sinônimo de sucesso é saúde em dia, física e emocional. Porque a gente tem que estar ali por trás do negócio com todas as dificuldades, com a cabeça no lugar e pensando sempre que, independente de você estar super, sabe, estimulado naquele dia ou estimulada, você saber o porquê você está fazendo aquilo, seu propósito, sabe, o que te motiva todos os dias a acordar e trabalhar.
E quando você tem um negócio que você já tem pessoas que dependem dele, então você tem colaboradoras, colaboradores, você sabe que não é mais só sobre você, né? Minhas fornecedoras. Então, eu sou apenas uma peça dentro de um negócio que já está girando, né? Então, eu tenho esse trabalho que é de estar ali empurrando essa empresa para frente, né? Eu falo que um empreendedor, ele é um rodinho empurrando um caminhão, porque o negócio, ele é maior do que você, e você tem que estar ali empurrando ele para frente. Então, você tem que estar forte e atenta para fazer o negócio continuar. E persistência, né? Todos os dias. Tijolinho por tijolinho, construindo, né, esse castelo que vai tomar o tamanho que você escolher, né? Então você tem que estar ali por trás dele. Muito bem, olha, esse papo inspirador e encorajador também não acaba aqui não, viu? No próximo bloco tem muito mais. A Beatriz Branco vai compartilhar com a gente como foi encontrar clientes, como está sendo consolidar a marca e quais são os planos dela. Não saia daí, o Você Quer Empreender volta já já. Estamos de volta, esse é o Você Quer Empreender, essa semana falando sobre os desafios da chocolateria, em esse segmento delicioso que é chocolates. Mas quando a gente resolve empreender com ingredientes orgânicos, com insumos nativos do Brasil, hein? As referências mudam, né? Tinha aquela impressão, quantas vezes a gente já não ouviu, hein, Beatriz? Chocolate bom, chocolate suíço. Aí vem você e traz toda a modificação no mercado, tá aí, plena, criando um novo segmento, assim que a gente pode dizer, porque você é a primeira fábrica de chocolates do Pantanal e do Cerrado. Beatriz Branco, a nossa convidada de hoje, a fundadora da Angi, e tá com toda a garra. Ela terminou o bloco anterior, gente, falando que empreendedor é aquela pessoa que fica de rodinho empurrando o caminhão. Então já dá para imaginar o tamanho do desafio dela, né? Se você já pensou em alguma questão de gênero, por exemplo, assim, isso está acontecendo comigo porque eu sou mulher. Se eu fosse homem ou não, você não pensa nisso no seu dia a dia? Você acha que empreender é realmente uma atitude de vida muito desafiadora mesmo? Não, eu acho que ser mulher por trás de um negócio é muito difícil, porque o mundo o mundo da economia, no geral, do empreendedorismo, ele ainda é um mundo onde os homens estão muito à frente. Então, como mulher, você tem que se posicionar de uma outra forma, sabe? E eu sou a primeira mulher da minha família a ter um negócio. Olha! Que estou à frente do meu negócio. Gente, então inovador na essência do negócio, inovador também na família. Então, eu vejo assim, hoje as mulheres, elas têm mais voz, sabe? Então, a gente está vendo vários movimentos nesse sentido, do empreendedorismo feminino, a gente tem canais de conexão, o que ajuda muito as mulheres a vencer essa barreira que a gente tem do medo, de por muitos anos as mulheres não poderem ter o mesmo lugar de destaque que os homens. E as mulheres não tinham esse estímulo muitas vezes porque não existiam nem direitos para a mulher nesse sentido, né? Não faz muitos anos que a mulher pode abrir a sua própria conta bancária no seu nome. Sim, até hoje é mais difícil para elas, isso é fato, é dado, conseguir um empréstimo. Um empréstimo. Então tem tudo isso. Mas eu sinto o seguinte, que eu nasci na época certa, sabe? Eu sinto isso. Então, eu nasci no tempo certo, eu sinto, porque eu sou uma mulher que nasceu numa época onde eu posso. Então, como eu posso, então eu vou mesmo, sabe? Eu tenho essa responsabilidade também. E as mulheres que vieram antes de mim me estimulam muito. Então, minha mãe, minhas avós, minhas tias, elas sempre me colocaram nesse lugar de vai, sabe? Vai mesmo, que bom que você pode. Isso, você sabe? É capaz. Que bom que você pode, sabe? Poder correr atrás disso num tempo onde a mulher é ouvida e ela pode. E ela tem suporte. E hoje as redes sociais ajudam muito isso, porque a gente tem formas, igual eu falei antes, né, no outro bloco, das mulheres do chocolate. Então tem as mulheres dentro do empreendedorismo feminino, tem os grupos da minha cidade, tem os grupos nacionais. Então a gente tem redes de apoio, né, onde a gente se fortalece e fortalece outras mulheres que querem também
e que muitas vezes elas são de uma geração que não é a minha, né? Então elas são mulheres que vieram antes de mim e que hoje querem e podem, e elas olham que elas estão num tempo onde elas realmente podem e vão ser aceitas e vão conseguir, né? Então eu sinto isso. Mas eu tenho o suporte de muitas mulheres. Eu falo que eu tô aqui hoje porque muitas mulheres vieram antes de mim lutando, né, para estar nesse lugar. Dentro do Sebrae a gente também tem isso. O Sebrae delas que veio, sim. O Sebrae delas foi criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Sebrae de lá, e hoje é nacional. E nós temos esse acompanhamento, né? Eu sou acompanhada dentro da minha empresa, então isso é muito importante, sabe? Não tá sozinha, né? Não está sozinha. Nós não estamos, e isso é muito legal. Isso é muito... E você também tem vários títulos de destaque, né? Eu estava lendo a sua biografia, muitos reconhecimentos, muita liderança, né? Como é que isso foi acontecendo na sua vida, essa representatividade? E, ao mesmo tempo, como é que você foi conquistando clientes, né? Sendo tão regional e tão específica? Você acha que tem a ver com esse momento também, da internet? Foi 100% por causa da internet, porque eu comecei na cozinha da minha casa, então eu não tinha um espaço físico, eu não tinha ainda uma produção onde eu tinha, né, enfim, organizado a questão também de regras que são necessárias na área da alimentação, então eu comecei de maneira muito informal pela internet. A internet me ajudou 100% a alcançar meus clientes, tanto na minha região quanto no Brasil e outros países. Então, eu montei uma loja virtual, isso me ajudou também, integrei com as redes sociais. Então, as pessoas conseguiram comprar os meus produtos pelas redes sociais e me conhecer pelas redes sociais. Aí se tornou uma coisa física depois. Isso na questão de atingir os clientes. E aí, hoje, nas redes sociais, a gente consegue colocar os anúncios para os nossos produtos para atingir o cliente que vai comprar, né? O cliente que gosta daquele tipo de produto. Então, a gente consegue nichar. E a sua loja física veio como? A minha loja física veio por causa dos meus clientes, porque eles iam na incubadora que eu comecei para me visitar, e eles queriam me conhecer, eles queriam comprar e ver antes de receber na casa deles. E aí foi durante a pandemia que eu resolvi, né? Antes da pandemia eu já saí e fui montar o meu espaço e eu abri a minha loja durante a pandemia. Ah, e aí? Aí não podia receber ninguém. E aí foi muito engraçado, porque a loja nem tinha aberto ainda e os clientes já estavam lá, na frente, querendo comprar. Foi muito engraçado. Tava em obra, eles, não, eu vou comprar assim mesmo. Terminando o piso, não, eu entro aqui, eu quero. Que interessante, foi muito né? legal. No mundo hoje que as pessoas dizem que é tudo tão mais virtual, o físico ainda tem essa relevância, né? Tem essa relevância. E aí eu comecei a me conectar muito com a questão turística na minha região também. Então, turistas que vão para o Pantanal e para conhecer, né, o Mato Grosso do Sul, Bonito, que é o nosso, né, capital do ecoturismo na nossa região, queriam visitar e conhecer a produção e conhecer os frutos nativos. Então, vim muito com essa educação também do alimento ligada a essa questão turística, foi muito legal. E aí, nessa questão de representatividade, eu nunca estive preparada para nada que ia acontecendo. Foi sempre uma grande surpresa, mas também sempre fiquei muito lisonjeada e muito feliz por esse reconhecimento na minha região e também nacionalmente, em alguns veículos que eu já participei, tanto como mulher, empreendedora, dentro do recorte LGBT também, que eu trouxe bastante essa representatividade, tinha um pouco de dificuldade no início, de pensar, puxa, será que eu me posicionar a minha empresa como vegana vai ter um problema? Ou, né, me posicionar nesse sentido de mulher empreendedora por trás do meu negócio? Nunca tive nenhuma trava com relação a isso. Eu pensava e logo já pensava, não, eu vou. Por quê? Porque outras pessoas que têm essa vontade, que têm esse medo, vão poder se ver de certa forma em mim, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero muito, assim, uma criadora de pontes, sabe? Então, eu quero criar pontes. Então, pessoas que têm dificuldade ou tinham medo me procuravam e eu sempre gostei de criar as conexões. Eu não tenho dificuldade de dividir o que eu tenho, porque onde eu cheguei, eu venho com muitas mãos me ajudando e eu sei que é dessa forma que eu vou continuar e é dessa forma que eu quero estar também me movimentando, ajudando outras pessoas. Então, todos os reconhecimentos eu vejo que são, para mim,
uma forma assim de sentir que eu tô no caminho certo, sabe? Que eu tô indo no caminho certo, mas também é isso, não é só por mim, eu vejo que é por todas as pessoas também que trabalham comigo. Então, todas as premiações ou algo do tipo que eu já ganhei, eu divido com a minha equipe, eu divido com as pessoas que me ajudam, com as minhas fornecedoras, porque é um trabalho de cadeia, né, para um produto ficar pronto. Até aqui, então, uma nova fábrica está prestes, né? Está chegando. A loja física, a Casa Angina, onde você recebe os turistas também, já existe. 35 produtos no portfólio, né? Os próximos 5 anos, quais são os planos? Bom, os próximos anos da Angi são, em primeiro lugar, né, essa nova fábrica, eu poder atingir todo o mercado nacional. Ah, que legal! Né? Então, realmente, a fábrica ela já veio com esse intuito de eu poder atender os clientes que hoje eu não consigo, por conta de capacidade produtiva. Expansão para outras linhas de produto também. Exportar, né, que é um objetivo, a gente já tem bastante procura nesse sentido. Quais são os países ou as culturas que mais procuram você nesse momento, que se interessam pelo Brasil? Portugal, Espanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, que eles também têm bastante esse trabalho com linha de chocolates premium, e eles têm esse interesse com inclusões de frutos nativos do Brasil. E a Amazônia é bem famosa, mas o Pantanal ainda é um mistério para as pessoas de fora. Alemanha também. Então, são os principais países hoje que a gente já enviou chocolates para o exterior, para muitos países, mas esses países são os países que têm interesse na exportação. E bem populosos, imagina, entrar nos Estados Unidos, né? Milhões e milhões de pessoas. E com lojas especializadas de chocolates do Brasil todo e de outras regiões do país, né? Que eles talvez não conheçam nunca esses frutos, mas através do chocolate eles vão poder conhecer, porque eles vêm ali desidratados, então eles vão poder conhecer guavira, bocaiúva, jatobá, né? Então, são produtos que eles não teriam acesso, digamos assim. Sim, que legal. Não, essa nova fábrica vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, tô achando, viu? Olha, com a energia fotovoltaica fica mais fácil, né? Porque você também se empenha nisso, né? Desde já você já faz, né? A sua produção. Captação de água da chuva para utilizar também no processo. Então, facilita bastante. As máquinas, elas podem trabalhar 24 horas por dia. As pessoas, não. A não ser que você contrate mais, mas né? Óbvio, mais turnos. Claro. Mas no espaço da nova fábrica, a gente também vai ter bastante essa ligação com o mercado do turismo, né, na nossa região, que o Mato Grosso do Sul ele se expandiu bastante nesses últimos anos também com essa preocupação de ecoturismo e sustentabilidade. Então, eu tenho bastante esse contato, porque eu sinto que é isso. As empresas, elas têm que estar alinhadas com esse novo momento que a gente está vivendo, né? E só existe o futuro possível se nós estivermos trabalhando as questões de sustentabilidade, porque a sustentabilidade, ela já fala no nome, é para sustentar onde a gente vive hoje, que é o planeta Terra, né? Então, como eu trabalho muito com essa questão, eu tenho que trazer isso. E eu sinto que a minha empresa ela trouxe esse movimento para o meu estado, sabe? As pessoas começaram a se preocupar mais, porque elas viram que dá certo. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade na empresa. Quando a gente faz dar certo uma coisa que antes não existia, as outras pessoas olham para isso com outros olhos. Puxa, olha, eu vou olhar para isso. Né? Atualmente, você tem quantos colaboradores? Hoje a gente tem 5 colaboradoras dentro da empresa que trabalham na área da produção, porque ainda é uma pequena fábrica. E aí temos também as colaboradoras na área de administração e contábil, a área de marketing e temos responsável técnica também, que daí são contratos terceirizados. Mas hoje dentro da Angi a gente trabalha em 15 pessoas, que é uma empresa pequena e é possível funcionar nesse formato pequeno. Quando você quer ficar nesse formato, pequeno barra médio. Mas quando a gente viu essa necessidade de crescer, né, foi justamente porque o mercado pediu. Sim. Sabe? E de impacto mesmo, falando sobre as comunidades lideradas por mulheres, você tem noção de quantas famílias assim você consegue impactar? Sim, são 356 famílias, 12 comunidades.
E essas comunidades, elas são lideradas pelas mulheres, porque são as mulheres que trabalham com essa questão da subsistência mesmo socioeconômica ligada ao agroextrativismo, desses frutos nossos, que são nossos, né, nativos, ricos da nossa região. Não foram plantados, eles já estavam lá, isso que é muito interessante também. Sim, e você atuando de forma sustentável, sabe o momento certo de colher, né? Justamente sendo guiada por essas mulheres que lidam as comunidades, não fica algo puramente extrativista, fica realmente algo sustentável, né? Fica. Vai sempre estar ali à disposição, né, na natureza, no meio ambiente. Sim, na verdade a gente tem até regras hoje. Quando você trabalha com sustentabilidade, são várias certificações que a gente tem que estar atento também. Então, isso é muito importante, essa tentar certificações, e nelas a gente já é guiado dentro das questões realmente de a sazonalidade, para não fazer nada dentro do meio ambiente que degrade, mas que, na verdade, enriqueça o meio ambiente. Sim, maravilha. Sim. Nossa, Beatriz, que gostoso conversar com você, sabia? Eu que agradeço. Porque realmente é uma coisa que a gente vê que vem de dentro, embora tenha sido algo tão ocasional a princípio, né, na sua vida, mas parece que estava escrito que era para você mesmo, porque você gosta muito do assunto, se empenha e fala de um jeito muito suave, gostoso, natural, inspirador mesmo. Só posso te desejar cada vez mais sucesso, que você esteja cada vez mais atenta à sua intuição, para realizar mais e mais e mais, que você leve o nome, né, do Pantanal, do Cerrado, do Brasil para o mundo, dessa maneira mais responsável. Muita gente acha que a gente degrada, né, e enfim, destrói o próprio planeta, né, o nosso território, não sabe que existem iniciativas como a sua, altamente sustentáveis. Então é legal contar esse lado, notícia positiva, né, não só notícia negativa sobre nós. Fico muito feliz, eu acho que as empresas hoje, elas podem plantar essas sementes de transformação, sim, de alguma forma, com os produtos que elas vendem. As pessoas podem se sensibilizar e elas não vão comprar só de mim, elas vão comprar de outras empresas também que têm essa preocupação. Acho isso muito importante. Sim, verdade. Olha, volte sempre na sua próxima fase de jornada empreendedora para contar mais dos seus desafios e das suas conquistas. Obrigada, muito feliz, viu? com o convite. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Viu só? Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo, hein? E quem já empreende também. Porque, gente, conhecer uma história de sucesso como essa da Beatriz Branco, que ela acabou de compartilhar com a gente, pode mudar tudo, não é? Pelo menos algum pedacinho aí da nossa jornada empreendedora. Na próxima semana eu trago mais um convidado igualmente inspirador. Não perca, hein? Eu espero você. Até lá!